E tem algo que eu acho bem interessante quando a gente está tratando de tudo isso que a gente passou, né? Desde cenário regulatório até, a eleição do Trump. Quando a gente teve uma alta muito grande aí, da última vez que a gente bateu all-time high, que o mercado bateu lá $70 mil, a gente falava muito que o mercado estava se alinhando de uma forma que era muito única, né? Porque a gente tinha incentivos muito grandes, né? Devido a algo que nunca tinha acontecido na história da humanidade, que era aquela pandemia. Eu lembro de você falando, e se nunca mais chegar em $69 mil? A gente lá no escritório da Mercúrios, apertado, aquele escritório minúsculo lá de 2021, eu assim, mas e se nunca mais acontecer? Porque foi muita loucura. Exatamente, é como se, eu lembro nitidamente, é como se os astros se alinhassem de uma forma muito bizarra, né? Taxa de juros de um jeito que facilitava muito para mercados de riscos. A gente tinha, né, um presidente que, né, no caso, ali o Biden, que deu muitos incentivos na época lá na Covid. Né? Então a gente tinha muita gente também com gastos menores por estar sempre em casa. Então a gente viu Robinhood, né, subindo pra caramba também, né, muitas apostas e tudo mais. E nesse meio de riscos, a digitalização também, porque falou, agora tá todo mundo em casa. Exatamente. Então assim, as pessoas estavam atrás de coisas novas também. Então parecia que os astros tinham se alinhado pra gente Nunca mais ninguém vai aceitar a moedinha de Farmville igual foi na época da pandemia. Exato. Então assim, e hoje a gente já supera bastante aquele nível de preço que a gente estava antes. Claro que também agora parece também que os astros estão se alinhando, né? Baixa de taxa de juros, melhora de cenário regulatório, investidor institucional entrando, um presidente que parece ser mais pró-cripto, alguns outros eleitos também que também parecem pelo menos ser mais pró-cripto. Então, assim, novamente a gente tem um cenário muito legal aparecendo. E existe uma tese que a gente estava conversando antes de entrar aqui ao vivo, que é a parada desse ser um super ciclo de cripto. Ou seja, na forma que realmente os astros realmente estão se alinhando, e essa pode ser a última grande alta, né, que você pode ver. Claro que a gente vê muito conteúdo na internet falando isso, porque isso vende, né, o desespero. Eu falo para você, essa é a última chance para você entender sobre cripto. Mas assim, até que ponto a gente pode levar essa teoria de um super ciclo estar se aproximando de uma maneira mais séria, assim, Carlos? Que era a tese do cara lá da Three Arrows Capital, um dos que faliu. Sim. Lá, que ele falava isso em 2021. Agora, na verdade, quando começou a cair cripto ali, comecinho de 2022 e tal, ele falava, agora é um super ciclo de cripto, é diferente de todos os outros. Então, por ser diferente, agora a gente tem DeFi, a gente tem coisas... A gente tem NFTs, tem Bored Apes, tem tudo isso aqui. Games. Games. Então vai ser diferente. Aquele negócio de cripto caindo depois de um tempo ficou pro passado. E, obviamente, ele estava errado, né? Tinha até um podcast dele que ele falava disso lá, na época que ele não estava sendo perseguido, não tinha fugido para Dubai, e ele falava isso lá. E era considerado um dos caras mais respeitados do mercado cripto global, inclusive. E aí, na verdade, isso aí não é nem só de cripto. Sempre que a gente tem um mercado crescendo muito, aparecem as pessoas para falar, olha, dessa vez é diferente, isso acontece com commodities, por exemplo, olha, será que a gente está vendo agora um super ciclo das commodities e aí vai ser diferente do resto e tal? Esse tipo de coisa sempre costuma acontecer. A tese agora, né, dessa de super ciclo de cripto, qual que seria a ideia? Olha, ao longo dos últimos anos, a gente teve o mercado cripto seguindo uma lógica em que ele cai durante um ano, lateraliza durante um ano e sobe durante 2 anos. A gente tem assim um ciclo de 4 anos, depois ele cai de novo, lateraliza, sobe, cai de novo, lateraliza, sobe, aí dentro dessa lógica do ciclo de 4 anos, ele subiria até o ano que vem, né? Então, caiu em 2022, dá uma lateralizada, né, uma corrigida ali em 2023, subiu pra caramba em 2024, inclusive bateu a máxima histórica, e aí em 2025 ele iria subir de novo, e aí a ideia do superciclo seria falar assim, olha, agora não, porque agora vai ser diferente e tudo mais. Eu não sei se agora vai ser diferente, tá? Mas eu acho que os motivos do que vai acontecer a partir de agora vão ser diferentes das motivações dos ciclos anteriores, tá? Então, possivelmente, eu acho que agora nós temos uma abertura para que as coisas sejam diferentes, que não é uma resposta muito sexy, as pessoas agora vão xingar nos comentários, só, toda essa volta para me falar que pode subir, pode cair, mas já é uma informação muito importante, porque a gente está num mercado em que todo mundo tá te falando, não, vai subir até 2025 e 2026 vai cair. Então, se aparece um cara falando que as duas coisas podem acontecer, já é um pouco diferente do consenso, entendeu? E é importante estar atento a isso e saber que, olha, a capacidade de previsão não é tão grande quanto as pessoas acham. E, principalmente, eu acho que agora a gente tem
o elemento do Bitcoin se tornando um ativo mainstream. Tá? Então, acho que ele perde um pouco essa dinâmica de ciclo próprio e ele começa a depender cada vez mais do cenário geopolítico, cenário propriamente político também, né, principalmente americano, cenário macroeconômico. Então, caso a gente veja, né, repetindo a mesma coisa, né, em 2020, sobe em 2025 e cai em 2026, uma coisa que eu tenho um altíssimo nível de certeza é que pelo menos os motivos seriam diferentes. Tá? Então, a gente teria caso isso ocorresse, provavelmente seria uma questão de falta de liquidez global e uma questão macroeconômica. Cara, muito legal. E eu acho que assim a gente consegue passar uma geral assim, do que está acontecendo hoje no mercado de cripto, mas tem algumas dúvidas aqui que eu gostaria de puxar, principalmente quanto a altcoins e maneiras de se posicionar nesse ciclo, né? Eu tô vendo aqui o Fábio perguntando de Pendle, né? Teve também o Cássio, se não me engano, que mandou aqui... o João BF mandou aqui a sua carteira, né? Pra gente dar uma analisada. Falaram para falar sobre SUI aqui. Então eu queria puxar para você, Léo, falar um pouquinho sobre maneiras de se posicionar nesse momento de mercado, né? Eu gosto sempre de trazer assim para você, porque você traz uma visão um pouco diferente e principalmente quando a gente faz esse paralelo com o Carlos, né? Porque o Carlos olha muito para macro e você muito para micro. Então eu queria entender como que você está se posicionando nesse momento, né? Por exemplo, teve aqui o Nômade perguntando se ainda vale ter Ethereum na carteira ou virou cafona, né? Ethereum que nem estava performando tão mal aí esses dias. Mas assim, o que você tá achando e como você tá se posicionando para esse ciclo nesse momento que a gente tá vivendo? Boa. O Ethereum, na verdade, devolveu toda a alta que ele fez. Devolveu tudo depois? Nossa, muito triste, cara, meu Deus. Pior tipo Duro, mano. de hold possível, porque ele é um hold que você gostava muito e agora você odeia gostar. Mas existem dois pontos aí. Isso não é uma conversa sobre cripto. Ainda estamos falando sobre cripto? Galera, eu tô por fora dessa aqui. Mentira de ser. Isso aí é coisa do Danilo antigo. Eu acho que tem dois pontos aí. O que eu estou fazendo e o que eu acho que é o melhor a ser feito. Né? Aquela estratégia do faça o que eu falo e não o que eu faço. Né? O que eu estou fazendo é um pouco mais alavancagem em airdrops puramente simples. Não tem nada que tá na minha carteira. Até tem, mas é um resíduo que está na minha carteira pensando em especulação. O principal motivo da existência de todo o meu capital é justamente a caça de airdrop. Mas pensando em quem está se posicionando, olha, sinto muito, é muito tarde para você se posicionar com todas as assimetrias possíveis do mercado. Não vale mais a pena você comprar um caminhão de SUI, porque SUI vai ser brilhante, a quarta moeda. Muitas coisas se perderam no tempo, as oportunidades elas vão se esvaindo e não tem como correr atrás. Então agora era o momento certo de já estar posicionado com pelo menos metade da sua carteira nos ativos da tríplice coroa, né? Ethereum, Bitcoin e Solana, e aí você pode diminuir a quantidade de Ethereum e aumentar de Solana se você for mais agressivo, depende de como que você está usando essa fatia de pizza aí, da metade da pizza em relação ao airdrop, tá? Mas se expor principalmente à variação de preço desses três ativos principais, que devem te manter no jogo em algum evento bizarro, geopolítico, que inverta essa direção que o mercado está tomando. Depois disso, a gente está falando de uma parte do capital que pode tomar um pouquinho mais de risco. E aí existem várias áreas que a gente pode analisar, alguns setores que a gente pode analisar aqui, foram favorecidos, inclusive, pelo cenário da eleição do Trump. Né? Acho que a gente pode até entrar nesse assunto, né? De quais seriam os setores que talvez fazem mais sentido em um cenário econômico que está se formando. Faz sentido? Eu acho completamente sentido, principalmente porque você puxou uma discussão esses dias no Twitter, que eu queria trazer aqui para a mesa, que é se hoje existe uma probabilidade maior da gente ter uma meme coin season do que uma alt season propriamente dita, né? A gente está falando hoje, né, de um ciclo que é completamente dominado aí pelo Bitcoin, né, o principal representante desse ciclo, não só pelo market cap, mas por estar outperformando boa parte do mercado. E normalmente a gente tem, beleza, o Bitcoin vai puxar isso daqui e depois vem uma alt season, mas você está falando que a gente tem uma meme coin season mais provável do que uma altcoin season. A pergunta é qual que é a relação de chance de probabilidade de uma alt season com uma meme season. Cara, eu acredito que talvez os astros nunca estiveram tão alinhados para uma meme season. A gente sempre teve uma meme vencedora em cada um dos ciclos. A gente começou com Doge, que na verdade ressurge sempre. A Doge é como se fosse aquele cara que tá com o facão e vai abrir na mata. E ela fala assim, tá
tá tudo bem, pode vir, vem em geral assim, começa um monte de meme chegando, meme coin, todo mundo subindo, porque praticamente a Doge é como se fosse o Bitcoin de meme coin. Né? Uhum. E aí, a gente teve Shiba também, em um outro ciclo, que era dentro da Ethereum, isso talvez gere uma dificuldade para ela subir agora. A gente teve a WIF, que também subiu bastante, a gente tá em tese, no terceiro tipo de blockchain, né? A gente teve PEP, né? Bonk subindo bem também nos últimos ciclos. Exatamente. Né? E você vê que já começou a ficar um pouco mais difuso, né? Um pouco mais opção, né? Inclusive agora a gente tem a Laika, que é o próximo cachorro. Pra quem não sabe, a Laika foi o cachorrinho que subiu numa nave espacial lá, meu Deus, lá no estado. Colocaram no espaço, ele na nave espacial pra deixar bem claro. Subiu, tem até a foto dele lá, todo bonitinho, tadinho. Pela União Soviética, na época da Guerra Fria, e voltou com vida, né? Não foi isso mesmo? Não, morreu. Não, morreu, né, Laika? Meu Deus. Spoiler! Acabou de descobrir. Começa a chorar. Eu tava triste com o Skill ainda. E a União Soviética caiu depois. Né? Seja bem-vindo, estamos em 2024. Então, é bem provável que a gente veja uma meme season agora. Muito mais do que uma out season, principalmente pelo fator de novidade, né? Existem diversos motivos pra gente ter uma euforia um pouquinho mais irracional no mercado, comparado com outros ciclos anteriores, onde a gente sequer tinha esse conceito, essa concepção de meme coin com tanta solidez como a gente vê agora. Então é bem provável que com mais redes, inclusive a Solana atingiu agora 20 bilhões de market cap no mercado de meme coins. Dá até pra colocar na tela. Pode ser? Ativar a produção aí. Tô com o zap calma aí. Aqui, ó. É isso aí. Pelo CoinGecko você consegue ver que o mercado de capitalização que pensa só em memes, né, atingiu, é isso mesmo? Atingiu 22 bilhões de dólares, né? Isso é simplesmente bizarro. A gente tá falando... Olha só o percentual de alta que a gente tem nos últimos 7 dias de algumas meme coins da Solana. A gente tá falando de um ecossistema. Olha o esquilo, mano. A gente tá falando de um ecossistema. Pensa que a gente pode incluir também a Base, que também tem um cenário muito favorável para meme coins, com Popcat e outras. E diversas outras surgindo, como a Laika que eu falei, que tá na Aptos, por exemplo. Não, desculpa, tá na Eclipse. A Laika tá na Eclipse, por exemplo. Inclusive sai vídeo no canal sobre isso. É um momento, talvez, de você considerar uma meme coin não como aquela migalha risível do seu capital, em que você coloca 0,1%, mas eventualmente uns 2%, 3%, se isso faz sentido na sua gestão de risco, no seu sono, você consegue dormir com um posicionamento desse, né? Então, é bem provável que a gente veja, de fato, uma meme season antes de uma out season, inclusive pensando na dominância do Bitcoin, que não tá dando trégua para isso. Gostou desse corte aqui? Então clica no primeiro link aqui na descrição para a nossa live exclusiva com as 10 previsões para o mercado cripto em 2025. Live da Bola de Cristal, dia 24 de novembro, às 3 da tarde, totalmente gratuito. É só clicar no primeiro link da descrição agora e marcar o seu lembrete para você ser ativado pelo YouTube quando a live começar. E eu te espero lá. Valeu!